Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Quando meu pai, o imperador Padishah, soube da morte do Duque Leto Atreides e de como ele havia morrido, ficou furioso como nunca o tínhamos visto ficar até então. Culpou minha mãe e o acordo que foi obrigado a fazer para colocar uma Bene Gesserit no trono. Culpou a guilda e o barão velho e malvado. Culpou todos ao alcance de sua visão, até mesmo a mim, pois disse que eu era uma bruxa como as outras. E quando tentei consolá-lo, dizendo que o fato se dera de acordo com a lei mais antiga de autopreservação, a qual até mesmo os soberanos mais antigos se submetiam, ele me ofereceu um sorriso zombeteiro e me perguntou se eu julgava um fraco. Foi aí que entendi que tamanha paixão não se devia a uma preocupação com o falecido duque, e sim às implicações daquela morte para toda a realeza. Vendo hoje, em retrospecto, acho que meu pai também tinha presciência, pois é certo que sua linhagem e a de Muad'Dib tinham ancestrais comuns. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. As trevas são uma recordação cega. E aqui, Daniel Rockenbach. E Pascoal, a gente precisa discutir com o Hildon esse negócio do cafezinho creme. Cara, se for pra acabar, eu tô topando. Eu topo. A última gravação eu fiz um cappuccino, cara. Não, hoje eu não vou fazer, não vou fazer maldade com vocês. Vamos lá. Porra, não. Não vou fazer maldade. Eu tô doente. Bem-vindos, Arax, e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 23º episódio e vamos analisar o 23º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo o capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e não tão sexy hoje, de Hildon Oliver. Não, na verdade tá bem mais sexy que o normal. Quando a gente tá meio baqueado, já diria Phoebe Buffay, né, cara, em Friends. Quando ela fica gripada, a voz dela fica muito mais sensual. Então é isso. Sempre. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha, lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 267. Mais um episódio. E, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros, e Muad'Dib é quem convoca longa vida aos guerreiros. Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler sobre a vastidão do deserto que Paul e Jéssica estão, se lembrou das dunas do bairro em que ele nasceu, perto do cais do porto, e que foi cantada por Belchior, as velas do Mucuripe, a linda Mucuripe, Hildon Oliver. Cara, que massa relembrar do meu lindo Mucuripe, o lugar onde me encontrei como um nerd, né?
onde eu ficava enchendo o saco do seu Francisco da banquinha pra saber se tinha chegado o Super Aventuras Marvel do mês. Eita. Todo dia eu enchi o saco dele. Ô, Hildo, você Oi. sabe que às vezes a vida retribui certas coisas. Hoje em dia, você recebe Caraca, é os mesmo, bicho. Bicho, eu nunca perguntando tinha a feito ver- essa locomoção. e chega lá discutindo os personagens com você. E você Caralho, o Cara, karma isso, é uma vadia rancorosa, bicho. Ai, ai, ai. Olha aí. É, Estamos fazendo uma análise. O ao karma vivo. é um puto desgraçado. Como é o nome do Caramba. senhorzinho, Hildo? Como é o nome do senhorzinho? Seu Francisco me perguntou, não deve estar mais nem vivo. Seu né? Francisco. Seu Francisco. Ele agora é o novo Francisco. Caralho, eu O sou o Francisco de Hildo. alguém, bicho. Pô, tem uma galera que tá de parabéns, viu, bicho? Agora. Pô, É assim mesmo. putz, cara. Caramba, eu buguei agora. Vamos continuar aqui. Obviamente, Hildon. Opa. Esse jornalista, esse fã de ficção científica, ele já está praticamente pedindo que eu assine a carteira dele. Porque é o segundo episódio seguido, é o 22, ele terminou lá. Disse, não, vamos chamá-lo de novo para abrir esse próximo tópico, esse tomo de Duna, que é Muad'Dib. E chamamos de novo aquele que Tem a que piada não ser. a piada não é minha, é do próprio Daniel. O Sim. Daniel, que gosta de Hockenbach, então é uma pessoa muito boa. Daniel Hockenbach. salve, pessoal. Eu adoro participar, então pra mim não é nenhum problema participar mais de um seguido aí. Se quiser me chamar o próximo, também tamo Olha aí. Acho que Duna Olha, sempre gosto rende bons disso. papos aí. Aí, foi nessa gosto que eu tô aqui, viu? Disponibilidade. Mas a gente faz isso por gosto. né? Ó, foi nessa que meia-noite eu tô ligando. Hildo, toma remédio, amanhã, Exato. 7h30. Pronto. Vamos lá. Não, eu não faço isso com o navegador. Deixa ele se recuperar sempre. Mas olha só. Como eu estou aqui respeitando o Hildo aqui, se sacrificando pelos frames para ouvir as novidades, feitas as devidas apresentações, eu não vou Obrigado. fazer hoje Muito. o bom. Café Frame, tá? Mas em respeito Agradeço. ao nosso navegador. E por que não dizer preocupação com a saúde dele? Ai, Ele tá vem. gripadinho, Vai, vem. tá melhorando. Mas eu resolvi consultar uma Pascoal, amiga você é um escroto, Pascoal. Antiga! Olha só. E ela me indicou, gente. Eu não sei como é que se chama na cidade de vocês, mas aqui no Ceará a gente chama de lambedô. É um Pascoal, xarope. Eu te caseiro. odeio, Pascoal. Para. Tá? Não. Esse xarope caseiro, ele só é encontrado em Arrax. Não, Tive que ir pra Pascoal, Arrax. não, E lá eu fui não, falar não, com o não, contrabandista. Não, cara, não faz isso. não. Gente, eu peguei umas Puta folhas que nativas pariu. para infusão. Mas a água, não, dessa vez eu não vou atrás de água reciclada de frame. Na realidade, os contrabandistas, eles não têm muito essa água reciclada. Eles têm água reciclada, não sei se vocês sabem, cara ouvinte, mas os contrabandistas, eles usam jumentinhos com traje de treinador. Ah, não. Então eu peguei Pascoal, essa água não, reciclada não, dos não, jumentinhos que dão a consistência Caralho. ideal para combater essa rouquidão e essa Escroto. indisposição. Xaropinho, flame, e ele pode gargarejar, mas não pode cuspir fora, tem que engolir, porque a água é algo Tuas precioso. Abre a boquinha, papai, que o papai Naive vai fazer Vai aviãozinho, te Hildo. lascar. Bora de xarope, flame. Só no Eu Sim. acho que o café não tava tão ruim. Não, na verdade eu tô de boa porque o jumento é nosso irmão. Isso aí não, hein? Principalmente O que café sai pra mim ali, não tava ele- tão ruim, hein? Caralho, vai te fuder. Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 23. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 22º capítulo, que foi o episódio chamado Terrível Propósito.
Hildon, grande Daniel. A gente vai fazer uma breve, realmente, recapitulação do capítulo 22, que ele foi o clímax, né? Ele terminou, foi o término do primeiro tomo do livro Duna, foram 22 capítulos, e a gente conversou bastante, foi um capítulo bem assim aprofundado em vários sentidos, né? Até na questão das emoções, a gente discutiu um pouco essa nova percepção do menino Paul, que agora está virando o homem Paul, né? De forma obrigatória, né? Assim, de forma traumática. Lutá-lo, né, cara? Não, é o que vai ter pra ele hoje. Assim. Exatamente. E aí eu vou ler só algumas frases que me marcaram nesse capítulo. Se vocês quiserem comentar sobre elas, que resume bem esse capítulo, né? Tem uma frase que fala assim, que a Jéssica percebe, né? Não há mais sinal da infância em sua voz, ela pensou, né? E aí tem também um determinado momento que ela fala assim: os olhos eram como fossos, a boca uma linha reta, as faces encovadas. É o olhar da terrível conscientização, ela pensou, de alguém obrigado a conhecer a própria mortalidade, né? E depois de algum final ali também, lá mais pelo final, né? Ele começa a ter aquelas visões, né? Ele começa a ver o que é que poderia acontecer mais na frente. Ele tem uma visão que a mãe dele vai ser recebida entre os frames, que a irmã dele vai ser chamada Santa Alia da Faca. Eu quero até comprar um santinho para colocar aqui no meu santuário, né? Porque a Santa Alia da Faca é uma coisa preciosa. Ele começa a ver também... Tem que ter a santinha, Tem né? que ter. Ele começa a ver também as legiões fanáticas com estandarte Atreides pelo universo, matando, destruindo em nome dele, né? Então, para um adolescente de 15 anos, essas coisas foram realmente traumáticas, né? Então ele começou a computação mental dele começou a agir de forma muito rápida, junto com outra coisa que era algo que nem as Bene Gesserit esperava, até mais do que um Kwisatz Haderach, né? Ele começa a ver tudo muito rápido, ele pensa muito mais rápido, e aí a gente vê que ele começa realmente a assumir o protagonismo do livro, né? A partir de agora, porque para mim era a Jéssica até agora a protagonista, e agora ele começa a assumir esse papel. Vocês querem acrescentar alguma coisa desse final do capítulo 22? Sim, no episódio anterior a gente falou muito sobre isso dele tá amadurecendo, né? O fim da infância do Paul, né? Essa transição e tudo, né? Eu acho que tem muito a ver com isso e a transferência de protagonismo, que nem você acabou de falar, né, Pascoal? Que ele passa a ter um papel ativo e não ser só o filho do Duque que vai pra lá e pra cá e que todo mundo manipula e que, né? É como se a gente tivesse passado esse grande prólogo para apresentar esse universo. O começo dessa parte 2 é muito isso, né? De mostrar assim, que tipo, ó, tudo que você tinha que saber já pegou ali no livro anterior, na primeira parte. Agora, né? E esse capítulo fecha isso, né? Exato. E é interessante que a gente vê isso no filme, né? E se a gente pensar bem, Hilda e Daniel, se a gente vê a simbologia, quando eles estão lá dentro da tenda destiladora, o Villeneuve, ele teve a perspicácia, não é nem perspicácia, acho que a sensibilidade, se você notar, é muito orgânico aquela tenda destiladora lá do filme, e em determinados momentos parece um útero, né? Quer queira ou não, ele está lá no útero renascendo daquilo ali. Quando ele sai daquilo ali, porque eles vão ser soterrados, a gente vai ver mais na frente, né? Por causa da tempestade de areia, né? E tá lá, mas a destiladora protege. Mas eles estavam lá incubados, né? Então a gente vai ver quais são os dois seres que nascem a partir daí, né? Será que nascem iguais, nascem diferentes, né? Então, o Villeneuve, ele faz muito bem isso no filme, mostra essa revolta do Paul, né? Porque ele foi ensinado a vida toda a odiar os Harkonnen, e descobre que o Barão é o avô dele. Então são muitas questões aí para a cabeça de uma pessoa dar um tilt. É até algo que a gente vai ver muito forte nesse próximo capítulo que a gente vai analisar agora, né, Pascoal, sobre essa transição. Como você falou, é um momento de parto, é um momento de renascimento, é um momento também de mudança de protagonista, né? Assim, apesar de que eu ainda sou, e a gente vai falar muito sobre isso em capítulos futuros, eu ainda sou da crença de que esse livro é muito mais sobre Jéssica do que qualquer outra coisa, né? Tem vários, lógico.
Paul é o protagonista desse livro, não estou dizendo o contrário. Mas acho que a força de Jéssica, e para que Paul também crescesse, né, como esse personagem longe da sombra do pai, longe da sombra da mãe, era necessário essa virada de chave, né? E acho que é por isso que o livro ele se divide tão muito bem definidamente, né? O próximo capítulo ele começa justamente com Muad'Dib, né? Pra gente ter esse entendimento de que a jornada agora é outra, mas existe uma pessoa poderosíssima na vida de Muad'Dib, né? Na vida de Paul, que irá ainda desenhar esses caminhos, né? Ou fazer parte deles. Né? E aí, como você falou, é um parto do verbo parir, né? De parir, e o parto do verbo partir. Partir exatamente. também, né? Então, as duas coisas. É interessante que você falou da estética, pessoal. Uma coisa que eu acho que é o que o Villeneuve usou mesmo, essa ideia do parto, tudo, da saída, até mesmo porque é um renascimento para ele e para Jéssica, né? E isso até tá lá no Art and Soul of Dune, lá o livro sobre o filme, sobre a estética do filme, a arte do filme, né? E tá bem documentado. Isso é uma parte estética, uma escolha estética do Villeneuve assim, bem proposital para marcar esse renascimento, marcar essa transição, que é perto do final do primeiro filme, né? Que é, apesar do filme ter dividido a história em duas partes, ele tem um pouco da segunda parte já no começo, né? O começo da segunda parte no final do filme ainda, né? Então isso é interessante também a gente pontuar. Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, grande Daniel, estamos aqui no Notícias do Império. A notícia já foi falada, né, do filme que foi adiado, isso a gente já sabe, então a gente, de uma certa forma, a gente vai ter mais tempo para falar de Duna, eu gosto disso. Então, e outra coisa, nós vamos ter tempo para gravar todos os episódios até o final do ano. Então todo mundo vai poder acompanhar e quando as pessoas começarem a se interessar, vão achar o DunaCast com toda certeza. Grande Hildo, olha só, e Daniel, eu quero só passar aqui uns dados para vocês do Spotify, tá? A gente tem, como já falei para você, atualmente a gente tem um público no Spotify de seguidores apenas no Spotify, tá? De 2.936 seguidores. Então, assim, legal, só crescendo. A gente tem mais de 200 no Google Podcasts, mas olha só, Hildo, imagina essa situação aqui. Nas plataformas que ouvem o DunaCast, as pessoas que ouvem o DunaCast, 62,8% ouvem no Spotify. Então, assim, o nosso público maior é esse do Spotify. Porém, Hildon, em segundo lugar, com uma quantidade que eu acho enorme, com 31,9%, praticamente 32% do nosso público é do Apple Podcast. Então, e eu não tenho essa quantidade. E no Google Podcast é 2,1% que segue. Então, 2,1% já são mais de 200 pessoas lá no Google Podcast que nos seguem. Então, tu imagina aí 31,9% do Apple, porque aí eu não tenho como saber. Lá eles não fornecem essas informações. Né? Eles não colocam esses dados. Vamos descobrir como é que consegue isso. Vamos descobrir, é importantíssimo. Uma outra coisa que eu queria falar rapidamente, gente, é que ajudem a gente a manter esse programa semanalmente, inclusive ajudar a comprar remédio pra mim, pro Hildo, porque a gente tá vivendo doente. E uma benzedeira aí, hein? Uma benzedeira. Já falamos aqui em off que eu e o Hildo vamos até gravar isso, nós vamos para a praia juntos, de mãos dadas, vamos entrar de costas no mar, pular 7 ondinhas e vamos para várias Bene Gesserit bruxas para fazer uns rituais para tirar os encostos que estão, os olhos grandes que estão aqui pra gente. Não vencerão. Não vencerão. Vai voltar tudo para vocês. Mas, olha só, no Catarse, se você quiser apoiar a gente continua com a nossa campanha. Gente, é muito tranquilo no Catarse, você escolhe, se pode ser no cartão de crédito, pode ser no boleto, tá? E a gente agradece muitíssimo o Fernando Sarmento. O Fernando Sarmento tá há 1 ano e 2 meses com a gente, né? Rapaz, Fernandão, cara, muito obrigado, viu? O Fernando, eu já tô querendo que ele venha participar do DunaCast, eu vou convencer. O cara dos jogos de tabuleiro, tem que fazer um sobre-jogo com ele, né?
Exatamente. A gente tem também aqui a Juliana Almeida, que está apoiando a gente. A gente tem também o Rogério Acioli. Temos também o Rafael de Campos Crivellaro. A gente tem também o Wellington Cedran, o Hudson Pacheco e olha só, Hildon. Bota a musiquinha do Pix, Hildon. Já está. Aceitas Pix? Aceitas Pix? Olha aí, rapaz. Já está funcionando o nosso Pix. E grande Hildo, quem já está no segundo mês aqui de Pix, o Gabriel Coimbra, que já está lá Tá no grupo, no interagindo, grupo hein? do Catarse do DunaCast, ouvindo toda a sensualidade do Hildo, né? Inclusive até ele no banheiro se assoar, porque ele tá muito gripado, isso é uma nova forma de chamar pessoas para nos ajudarem. E aí ele falou o seguinte, Hildo, aqui no Pix, porque você pode mandar um recadinho no Pix. E ele fala: salve, mestre Pascoal e mestre Hildon. Obrigado por reacender o meu amor pela leitura e Isso aí. ficção científica novamente. Tamo junto. Ah, Gabriel. que massa, bicho. A melhor mensagem de todas no Pix, cara. Muito bom. E vamos ver se esse Pix tá funcionando aqui. Acabei de testar aqui. Para Pascoal. Funciona mesmo, gente. Pode mandar. É dunacast.gmail.com. Olha aí. Te mandei o comprovante, Pascoal. Pronto, ó. olha aí. Funcionou. O menino já sabe. Olha aí. Excelente. Olha aí, na hora. Segue o Pix. Vamos fazer aqui uma oração a Shai Halud. As coisas estão melhorando. Eu quero agradecer também a Ana Carolina da Silva Leal. A Carolina, Hildo, que participou da gente aqui já no Notícias. E novidade, você não sabe, Hildo, mas eu já falei com ela vai participar de um programa sim. inteiro. Então ela vai participar. Próxima semana a gente já tá combinando aí direitinho. E ela vai passar por aqui para apoiar a gente, sempre também ajudando a gente na medida do possível. Fiquem à vontade, gente. R$5, R$10, né? Eu não quero ter 17 milhões de Pix. Não precisa Não, essas eu coisas preciso. todas. É só para cobrir. É só para cobrir os nossos custos, né? E pagar hospedagem e tudo mais. Que é importante pro DunaCast continuar. Não, mas se quiser pagar minha hospedagem eu morando na Europa também. Algum gringo aí se apaixonar pela gente, estamos aqui, né? Porque Oh. em dólar e euro a gente também aceita, não tem problema. Mas vamos continuar, que agora nós vamos para pitadas de melange. Eu tenho a minha pitada de melange, já estou aqui ansioso para falar. Eu vou falar primeiro, porque eu quero falar, depois eu vou deixar o Hildo e o Daniel falar as deles, mas eu quero falar que eu estava assistindo ali a Amazon, né? A Amazon Prime. E aí apareceu um filme que fazia muito, mas muito tempo. Acho que tem mais de 20 anos que eu assisti. Não me lembrava mais de nada. E aí eu resolvi assistir porque ele tem uma relação com Duna, tá? Eu fui assistir Apocalipse Now. Cara, Apocalipse Now, filmado lá na década de... Foi em 70, né? Que o filme foi lançado. 79. Dirigido por Francis Ford Coppola. Cara, uma aula, né? Eu assisti... eu aconselho... Não, eu aconselho não, porque eu assisti a versão... É uma aula de como fazer um filme cheio de problemas. que deu certo, né? Doente que deu certo, né? Que deu certo, cara. Eu assisti a versão do diretor, de 3 A horas. Redux, nossa. E passou rápido. Agora sim, pra época realmente é um negócio revolucionário. Se você assiste hoje em dia, tem muitos filmes que falam dessa questão da loucura da guerra, né? Do horror da guerra, né? Mas naquele tempo não era algo a ser colocado de forma assim tão aberta assim no cinema, né? E é muito interessante ver que é exatamente isso. Ele fala lá da guerra do Vietnã. Ele fala... Na realidade, ele não vai falar... Não é um filme de guerra. É de pessoas que enlouquecem na guerra, né? Então, até que ponto a humanidade é perdida quando você começa a participar desses confrontos, né? E lá no filme, obviamente, o filme ele é inspirado num livro, né? Que é chamado Coração das Uma Trevas. adaptação Isso. uma que é adaptação do O Joseph livro é muito Conrad, bom, né? cara. Joseph Muito bom o Conrad, livro. que é um cara da 1900, ele é época do colonialismo, então ele faz toda uma retratação bem interessante. E o Apocalipse Now, ele pega essa essência do Coração das Trevas e traz isso para um filme de guerra atual, né, americano, da Guerra do Vietnã.
E o Villeneuve, ele se inspirou muito, inclusive, no filme Duna dele, né? Aquelas cenas dos ornitópteros, um ao lado do outro, é uma clara referência aos, Muito aos apocalipse. helicópteros lá do filme, do Apocalipse Now. Inclusive, toca a... Cavalgada das Valquírias do Wagner. Cavalgada das Valquírias. É. Isso, cara, que eles vão lá. Um cara louco, um tenente, quer surfar. Olha, ele quer surfar, porque o cara é surfista e ele vai avançar e destruir lá um vilarejo e para poder surfar na onda que ele quer. Então é nesse naipe aí a guerra, a loucura da guerra. Drogadíssimo. E pronto, cara, O e Martin Marlon Sheen Brando, também, se você né? vê o Barão Vladimir, o Barão Vladimir Harkonnen é o Kurtz, é o cara que tá lá. Até os trejeitos, passando a mão na cabeça como fez o Barão Vladimir, né? Com aquela cabeça suada. Cara, é uma homenagem total. Pediu pra fazer em cima do Curtis do Marlon Brando. Isso não Exato. foi... E daí a roupa preta, né? Mesmo aquela roupa preta, aquela bata, zona preta. Então, muito interessante. Então, assim, eu fiquei vendo Apocalipse Now. Assim, é assustador, mas é importante você ver até que ponto a loucura do homem, que aí ele fala, né, o horror de ser humano em algumas situações, né, a pessoa deixa de ser, né, então a guerra ela pode transformar isso, e é uma homenagem também, o Villeneuve, em algumas cenas ele se inspirou para fazer Duna, algumas coisas. Então, essa é a minha pitada de melange dupla. Eu imitei o Hildon, mas só que eu não li ainda Muito bom. O Coração das Trevas. Então, eu preciso ler, não li ainda. Mas vai aí, primeiramente, obviamente, Apocalipse Now, Francis Ford Coppola, você assiste na Amazon Prime. Um complemento, olha a sua pitada. mas peraí, um complemento para sua pitada, Pascoal, que eu acho que é interessante também depois, para quem gostar do filme, se você gostou do filme, se você achou que o filme tem toda essa coisa assim, ficar curioso, eu recomendo o documentário que fizeram depois sobre o filme, que é o Coração das Trevas, o Apocalipse de um Cineasta. Tem legendado? Tinha na MUBI. Não sei se ainda tá na MUBI, no catálogo da MUBI, mas é um tremendo documentário que fala de todo esse processo que foi fazer o Apocalipse Now, conta as histórias, os bastidores, de toda a infâmia que o Coppola... Porque assim, ele mobilizou as Filipinas, ele contratou pessoas a valores absurdos, ele praticamente era trabalho escravo, ele colocou as tropas do exército das Filipinas para trabalhar para ele, inclusive eles estavam num conflito no país, assim, foi uma loucura, coisa assim que não tinha menor sentido, menor juízo. E assim, é muito interessante também ver que um insano Coppola queria produzir esse filme na época da Guerra do Vietnã, mandando uns jovens George Lucas pro Vietnã filmar durante o conflito, tá? A nossa sorte que a gente não correu esse risco de perder o George Lucas na Guerra do Vietnã e não ter Star Wars, né? Porque já pensou se ele tivesse ido lá naquela época? O Coppola não tinha limites quando ele queria fazer né? Tem gente que questiona, tem gente que... Eu não sei, às vezes eu penso que esses diretores assim muito insanos, ele teve o seu Coração das Trevas ali também. Ele tava pirando, né? Sim. Mas é interessante. Não, eles estavam todos pirando. É um complemento interessante pra quem quiser depois ver esse contraponto. Cara, tu falou e quem me lembrei, quem tava lá também era o Morpheus de Matrix. Novinho, cara. Tá na tripulação do barco. 17 anos, cara. Cara, bem novo. Ele e o Harrison Ford antes da fama também. Exato. Exatamente. Muito legal mesmo. Mas vamos passar aqui para a pitada de melange de Hildon. Só um minutinho. Oliver. Então, vamos deixar o Hildon tá tomando um xaropezinho frame que eu fiz pra ele. Por favor, Daniel, a sua pitada de melange enquanto ele faz o gargalete. Eu vou dar uma pitada meio dupla, mas eu prometo que eu vou ser bem breve. Mas aproveitando também que nossa introdução hoje foi rápida, né? O capítulo anterior não tinha muito. Eu vou indicar para vocês um filme que tá passando, espero ainda na maior parte dos cinemas, que é o Tartarugas Ninja. Vão assistir a nova versão. Foi um dos filmes mais divertidos que eu vi esse ano. Não esperava tanta coisa, e em tempos de Barbie, desse excesso de filme de super-herói, principalmente filme que se leva a sério demais, foi um bom de um respiro, foi um filme bem legal de ver.
E é um filme assim que abraça justamente aquilo que a gente tem que ver nesses personagens, né? Que é o que é mais interessante, que é a juventude deles, a adolescência, né? O pessoal fala, mas o quadrinho era sombrio e não sei o que. Olha, o quadrinho não era nem metade do sombrio que se pensa que era. Ele era muito mais bem-humorado, divertido. Ele não era bobo que nem o desenho animado dos anos 80, mas ele era assim, uma coisa que lembrava a gente que eles eram 4 adolescentes. Cara, ele era um quadrinho feito por 2 maconheiros, né, bicho? Então a gente já vê. Era um negócio que não era pra se levar tão a sério, né? E aí esse filme vem nessa esteira, cara. E assim, tem momentos ali que, bom, por exemplo, uma das principais cenas de ação, eles abraçam o meme, tocam aquela música do meme do esqueleto com o He-Man lá, o What's Going On lá. Cara, né, eu achei WhatsApp. isso perfeito. Aquilo ficou muito divertido, né? E assim, o filme não se leva a sério, mas ao mesmo tempo também tem a sua mensagem, aquela coisa da aceitação. A gente tem que pensar que é uma metáfora para 4 crianças negras, ou 4 crianças, sei lá, de qualquer outra etnia, que não se sentam aceitas naquele mundo, né? Tem críticas muito bem inteligentes, sem ser aquela coisa piegas, ou ser aquela coisa forçada da cultura woke hoje, que a gente está tendo, assim, vamos lá, tá virando uma discussão também, né? Toda essa necessidade, essa urgência de cancelamento, essa urgência de se colocar uma inclusão forçada aqui ou ali, e tem alguns momentos assim que são muito peculiares, assim, por exemplo, quando a April, por exemplo, ri de si mesma e os garotos riem, mas ao mesmo tempo eles sabem que, tipo, é uma situação constrangedora, então não fica aquela coisa assim, tipo, não, mas você passou por isso, nossa, nós nos... Não, eles riem como um adolescente, sabe? Um adolescente riria. É natural isso. E é um filme que de tão bem feitinho, assim, tão bem amarradinho, me impressionou. Me causou uma boa... Bem redondinho. Bem redondinho. Muito bonito, muito bacana, muito divertido. E aí a minha outra dica, aproveitando rapidinho aqui, até falei esses dias com o Hildon sobre ela, né? O Mestres da Aventura e Ficção, cara, da TAI Editora. Que é uma coletânea, assim, que me... Assim, faz tempo que eu não li uma coisa que me divertia tanto, assim, numa coletânea, sabe? De juntar tantas histórias boas, né? Para começar, ela é uma história, é uma coletânea que reúne desenhos do Juan Zanotto com o Juan Jiménez. Esses dois Juan são 2 gênios da ilustração. O pessoal conhece mais o Jiménez por aqui, né? Mas o Zanotto também é outra fera. E são histórias que são escritas pelo Emílio Balcarce, junto com o Jiménez. Algumas são só o Jiménez ou o Zanotto que escrevem, mas mais pela arte. E são histórias curtas, assim, bem no estilo da heavy metal, bem no estilo da aventura e ficção que a Abril publicou aqui nos anos 80 para 90, ali, que é uma revista que fazia uma coletânea que era melhor que o projeto original, né, que tinha a ideia de adaptar o selo Epic da Marvel, que eram quadrinhos mais adultos que saíam ali para tentar combater as graphic novels da DC, né? Só que aí a DC foi para Vertigo e fez um negócio ali legal também. Só que aqui no Brasil eles pegaram a Epic e em vez de fazer uma revista para cada história ou personagem, juntaram tudo num mix que ficou super legal, que é o Aventura e Ficção, que lembra muito mais a Heavy Metal, né? E a Metal Hurlan, Heavy Metal, a Fierro Argentina, a Viper, a Vibra italiana. Tem várias coletâneas assim de ficção e fantasia, né, que eram muito boas. E assim, eu achei muito peculiar o pessoal da TAI Editora, né, dar esse nome, Mestres da Aventura e Ficção, e reunir esses 3 grandes talentos aqui em histórias assim curtas, que lembram demais a Heavy Metal, que tem muito isso de você pegar uma história fantástica em 5 páginas e contar, sei lá, uma história, tipo a primeira, que eu vou dar um breve spoiler, a primeira fala de uma espécie de governo totalitarista, em que tem um personagem que é um escravo, que está sendo prestes a achar que vai ser eliminado, aí ele é colocado para procriar, ele procria, e ele não quer mais viver aquilo, então ele quer se rebelar, e ele se rebela, aí ele se rebela, e vê que tem umas naves chegando e que tá atacando todo o sistema lá, e eles falam que eles vão derrubar o tirano, eles vão vencer a opressão, e aí assim começa a sair uma panorâmica do desenho do Jiménez, que vai saindo, e você vê que é um seio, aí de repente você vê que é um seio de uma mulher que está fazendo um exame, e você percebe que era um câncer, um tumor de mama, esse era o tirano,
E eles eram anticorpos num negócio mostrado meio sci-fi, meio, sabe? Tipo, a vacina, ou sei lá, o tratamento ao câncer eram as naves que estavam invadindo. E ele conta como uma história de ficção, assim, surreal. Legal. É muito legal. E as outras histórias vão nessa mesma pegada. 3, 4 páginas e com umas viradas, assim, que você nem imagina, sabe? Uma coisa muito legal de ler, muito bacana e um resgate, assim, interessante que uma editora pequena tá fazendo pelo Catarse, não tão num nível tão elaborado, assim, quanto, por exemplo, a Figura ou outras ali que tem feito esse trabalho que a gente até já recomendei no programa passado, né? Mas assim, que tá indo num caminho legal, resgatando muito material que saiu aqui no Brasil na Animal, em revistas assim independentes que juntavam quadrinhos diferentes, assim, europeus, Não, argentinos. o trabalho da Thay é maravilhoso, bicho. Eles finalmente resgataram o trabalho do Margus, né? Do Necron saiu inteiro aqui no Brasil, não tinha saído. Né? Não tinha saído. O próprio Suspira, né? O trabalho, né? Vai fechar agora no 3º volume, um encadernado muito bonitinho, Suspira, um formato, capa Milady dura, 3000, agora que saiu né? Milady 3000, acabei de ler, muito bom, cara. É só coisa boa que tá saindo, assim, é uma editora que tá buscando coisas diferentes, né? Coisas que não tinham sido concluídas no Brasil, ou que saíram aqui e ali, na porrada, na Animal, principalmente na Animal, né? E eu vejo que tem, assim, tem um futuro legal ali. E esse encadernado mesmo foi um achado, eu não esperava que fosse ser tão bacana, tão divertido de ler, tão gostoso de ler. Então eu recomendo para vocês procurarem a Thay Editora e não só o Mestres da Aventura e Ficção, né? Com o Emílio Barcarci, o Juan Jimenez e o Juan Zanotto, mas os outros também, que nem o Rido acabou de falar, o Necron do Magnus. Os outros quadrinhos argentinos que eles vêm publicando também são muito bons, o Caçador e outras histórias lá, né? Caçador é maravilhoso, bicho. Perfeito. Uma boa dica. Boa dica aqui do Daniel. Vamos agora, depois do gargarejo do grande Hildo, a pitada de Melange. Rapaz, Pascoal, você fez eu fazer uma reanálise da minha pitada de Melange, mas já vai fazer sentido. Você pediu por isso. Eita. Eu quero indicar, eu tinha reassistido há pouco tempo. E eu quero indicar pra todo mundo que foi um dos filmes que esse eu vi no cinema. Eu era muito jovem, vi no cinema. E eu sempre fui apaixonado pelo mito do vampiro, o mito do Drácula, né? Eu sempre achei fantástico, inclusive preciso muito assistir. Eu vejo gente falando bem, falando mal, mas esse, quem sabe, eu trago depois. Mas Você assistiu no Cine Jangada? Não, esse foi no Cine Diogo. A piadinha interna do Cine Jangada. Depois vocês pesquisem aí que a gente diz o que é o Cine Jangada, pessoal. Mas foi o Drácula, cara. O Drácula do Bram Stoker, dirigido pelo Coppola também. Coppola? Você falou do Coppola, eu vou trazer o Coppola também. Que, com Gary Oldman, a Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, né? O Neil tá lá. O Neil tá lá. E ele, pra mim, ele faz ele migra muito bem, né? Porque quem lê o livro do Drácula sabe que ele é um livro de um relato do cara que foi lá, né? Eu sempre esqueço o nome dele, que é até o personagem do Keanu Reeves. O Jonathan Harker. Jonathan Harker, obrigado. Então, assim, o Coppola, ele faz um trabalho maravilhoso, inclusive de brincar com o Vlad Tepes, né? E a armadura... Ele resgata muita coisa nesse filme, né? Ele mistura os mitos, mistura o Vlad Tepes com o Nosferatu também, né? Ele pega uma estética do Nosferatu que eu acho que é muito legal. Muito, muito bom. E eu acho, assim, que o Coppola, com esse filme, ele ajudou muito no mito do Drácula, né? Eu acho que a gente, hoje em dia, tem uma concepção... do Drácula hoje em dia, principalmente com essa força com o Vlad Tepes, né, que não era tão forte ali no final dos anos 80, né, e hoje em dia é muito mais fortalecido, e eu acho que muito disso vem do Coppola. Aí já também relembrando um dos meus artistas favoritos, saiu pela Mino, né, com os roteiros do Roy Thomas, que também é um roteirista que eu amo de paixão, que é a adaptação cinematográfica feita pelo Mike Mignola, de Drácula, que saiu pela Mino. Acho que não deve estar tão difícil de achar, não, gente. Mas, assim, eu amo, porque eu amo a estética gótica. Eu acho a estética gótica um negócio maravilhoso. E o Mignola, ele é gótico, né? O Mignola, ele consegue com... Eu fico até dizendo assim, gente, daqui a pouco o Mignola vai fazer 2 traços de pincel e pronto. E ele consegue entregar uma
uma fluidez, né, com esse tiara escuro dele lindíssimo. Eu amo ver as páginas do Mignola em preto e branco, e o quadrinho é preto e branco, então ele salta aos olhos, né? E como eu falei de Winona Ryder, né? Aí já é a terceira pitada de melange. Eu lembrei de um filme que eu amo pra caramba com a Winona e o Daniel Day-Lewis, que é Salem, né? Mas eu não vou falar deste filme, eu vou falar de um quadrinho recente da editora Darkside, do francês Thomas Guibert, né? Que é Salem, onde a gente acompanha a Abigail Hopes, né? Que é a personagem, inclusive, da Winona no filme. A dela, né? Que a Abigail Williams, ela foi a pessoa responsável por dar início àquela loucura toda que foi em Salem. Cerca de 150 pessoas foram detidas e mortas, né? O horror! Cara. E é bem interessante essa abordagem do Thomas, né? Porque ele faz um mergulho ali na personagem, entendendo algumas coisas que levam ela a fazer isso, como era essa sociedade puritana, né? O que me remete muito ao filme que eu amo também, que é A Bruxa. Porque eu acho que se casa muito. A pessoa tá doente, a gente tem que deixar. Vai. Não, é porque eu gosto muito. Eu acho A Bruxa um filme perfeito. Eu só acho que ele foi muito mal vendido, porque ele foi vendido como um filme de terror. E A Bruxa é um filme histórico maravilhoso, né? O próprio caso da Tomazinha, ele se passa ali. Se a gente parar pra pensar, o ano que se passa é mais ou menos 5, 6 anos após a publicação do Malleus Maleficarium, né? Então, assim, essas dicas todas elas se casam, mas eu vou ficar só em 3, tá bom, gente? Então eu quero indicar pra vocês o filme do Coppola, que eu fico besta que... eu gosto de indicar coisa velha, porque eu fico besta quanto a galera mais nova não assistiu esses filmes. E muito do que eles consomem hoje de cultura pop vem desses filmes. O Pascoal mesmo falando assim, como o Villeneuve, ele bebe do Apocalipse Now. Né? O Apocalipse Now é um filme, se eu não me engano, de 79, né? 79. O Drácula do Bram Stoker, se eu não me engano, é de 93, deixa eu ver, 92. 92, é um filme de 92. Então, a própria adaptação é feita logo em seguida do quadrinho, que vocês precisam ver, porque é lindíssimo a gente ver essa estética gótica do Mike Mignola. Mike Mignola, pra quem não sabe, o criador do Hellboy, que eu amo de paixão. Em breve vou trazer coisas do Hellboy aqui também. E eu queria que vocês lessem também essa HQ, que é Salem, né, do Thomas Guibert, que é maravilhoso como você retirar ali o prisma. Porque eu vejo muita gente falando sobre Salem, né, sobre como aquilo ali foi um terror. E a gente fala muito sobre Idade Média, né, Idade das Trevas. E quando a gente para pra pensar numa situação como essa, isso aqui é a Idade Moderna, praticamente. Né? Isso aqui não é mais Idade das Trevas. A gente tava queimando bruxas. Até no Brasil mesmo, a gente tava caçando bruxas há pouco tempo, sabe? Então é interessante a gente acompanhar essas histórias, porque infelizmente a história é cíclica e a gente precisa se blindar para que essa ciclicidade não nos atinja. Né? É verdade. Olha só, excelentes pitadas de melange. E só para complementar também uma coisa interessante, é que Frank Herbert, aos 18 anos, pega a sua irmã novinha, sai de casa, porque os pais são alcoólatras, a vida dos dois já estava em risco, até da criança, e ele vai para Salem, e com certeza é uma das inspirações de chamar as Bene Gesserit de bruxas, que ele foi exatamente para aquela cidade. Vamos então para a análise do capítulo 23, que se chama Vida Arraquina. Grande Rio do Grande Daniel, estamos aqui começando o segundo tomo. O primeiro tomo foi Duna e o Moade. Estamos começando o capítulo 23 e obviamente a gente vai analisar esse excerto que foi lido por Hildon Oliver de forma gostosa, como sempre. Eu apenas reproduzo algumas partes aqui para poder a gente comentar, que é muito importante esse início aqui, porque aqui ele fala que a princesa Iroh, mais uma vez, né, ela fala que estava ao lado do pai dela, o Padishah Shaddam IV, e ela viu que o Padishah ficou furioso como nunca
o tínhamos visto a ficar até então, né? Quando ele soube da morte do Duque, né? E disse que o Padishah culpou a mãe e o acordo que foi obrigado a fazer com as Bene Gesserit, porque a esposa do imperador é um Bene Gesserit, né? Ele foi obrigado a casar com ela. Culpou a guilda, né? Que é a que faz o transporte interestelar. Culpou o barão, velho e malvado, né? Culpou todos ao alcance da visão, né? Até mesmo ela, né? Porque disse a Irulan que era uma bruxa como as outras, né? E aí, quando ela tentou consolá-lo, né? Dizendo que ele fala, e quando eu tentei consolá-lo, dizendo que o fato se dera de acordo com uma lei mais antiga, aí ele fala assim, você ofereceu um sorriso zombeteiro e perguntou se a Irulan julgava um fraco, né? Que na realidade não era isso, ela entendeu errado, né? Ele fala que a preocupação dele com a forma que o Duque morreu e as implicações daquela morte para toda a realeza. Um nobre foi morto na frente dos plebeus, né? Então um nobre morre, um nobre sangra, a elite pode ser derrubada. Revolução, companheiros? Não, é Duna. E olha só, a gente pode falar aqui desse certo, eu vou passar também a palavra para vocês, mas o que eu acho mais interessante assim, no universo de Duna é que a gente vê um pouco mais da política de Duna nesse certo, né? A gente vê aqui que esse império é um império baseado num equilíbrio muito tênue, é um equilíbrio com alianças políticas e econômicas. E aí a gente vê uma diferença do imperador do universo de Duna para o imperador do Star Wars, né? Porque o imperador do Star Wars, ele usa do fascismo, que é uma crítica ao fascismo, ao nazismo, ao autoritarismo, militarismo, né? E lá ele decide, né? Agora o Padishah de Duna, o imperador de Duna, mesmo ele tendo esse exército, né? Que é o mais temido, que são os Sardaukar, ele não conseguiria invadir um planeta sem a guilda. Ele tem que alugar a guilda para isso. Se a guilda não quiser que aquela guerra aconteça, não vai acontecer. Então, assim, não adianta ter um melhor exército, com melhores armas, os melhores lutadores. Né? Se a guilda não quiser, se as Bene Gesserit achar que não é uma coisa interessante, não acontece. Então tem que ter toda uma aliança política para poder ele ter essa maioria. Então não é só essa questão de eu vou ter um maior exército, ter melhores armas e vou lá lutar. Não é assim. Então existe essa diferença. E aí, como a gente leu aqui, essa morte do Duque abriu um precedente, né? Para matar nobres, né? Então as casas, elas poderiam se sentir ameaçadas, que era o grande medo do imperador, que as casas menores ou outras casas descobrissem isso, porque, se está acontecendo isso está acontecendo com o consentimento da guilda. Assim, eles poderiam pensar, como é que eu vou estar salvo aqui? Se eu estiver aqui de noite na minha casa dormindo, aparece aqui uma nave da guilda com um Sardaukar e vai matando chefe planeta por planeta, né? Então, assim, qual é a segurança que eu vou ter? Então, isso era uma coisa que queria eles estabilizar toda a aliança, né? Que o imperador tinha com as pessoas. Se vocês quiserem complementar... só mais uma coisa que eu acho interessante também. Essa guerra aconteceu, e esse massacre dos Atreides, muitas vezes as pessoas pensam que foi porque a Lady Jéssica escolheu ter um filho homem em vez de uma filha mulher, porque foi dito a ela para ter uma filha mulher para casar com o Feyd-Rautha, né? Que era o sobrinho do barão. E ela desobedeceu e teve um filho homem. Mas na realidade já estava tudo tramado, definido, né? Eles já iam ser derrubados. Então independia se ela estava tivesse tido uma filha mulher ou filho homem, né? Então não foi a Jéssica, não culpem a Jéssica. O pessoal quer culpar as mulheres sempre. Não foi culpa da Jéssica. Aliás, a Jéssica que faz tudo se movimentar, mas não foi ela nesse sentido. E podem falar alguma coisa, se vocês quiserem falar um pouco desse excerto, eu acho interessante. Eu acho que ele é a parte mais interessante desse capítulo, porque ele pontua justamente tudo que está sendo construído até então. A pessoa pode ler e na ingenuidade pensar assim, ele está falando isso porque se não era o plano dele, mas era aquela coisa, o imperador não tem ideia do que pode acontecer a partir do momento que eles se mostram enquanto alvos possíveis, né, quanto frágeis, né. Um ataque à realeza é um ataque a todos eles, né? Sei lá, eu acho que nem você pensar as realezas na Europa na época da Revolução Russa, né? Tipo, todos ficaram chocados com o que aconteceu com a família real russa, né? O czar
né? Sim. Tinha parente da Betinha, né? Da Elizabeth ali no meio, né? Tipo, tinha gente da família real inglesa, tinha gente de família real, acho que francesa, a corte tinha membros de outros países, né? De outras. Então, assim, no momento que você vê que é possível derrubar, e eu acho que talvez ali tenha até sido esse pensamento mesmo do Herbert, de colocar uma metáfora para a vida, né? Porque ele puxa muito, né? Povos originários como os Fremen, os árabes e os libaneses, como são manipulados os territórios, né? Palestina, essa coisa toda. Ele puxa muito do mundo real, né? Para construir Duna. E ele puxa isso nesse momento, eu acho, né? De mostrar que a realeza, uma vez caindo, tipo na queda da Bastilha lá na Revolução Francesa, ou na. Isso enfraquece o poder de todas as realezas, né? Enfraquece a visão do povo, né? Tipo, é possível derrubar esses caras? Eles são só uma meia dúzia amontoada num castelo que, por um acaso, é vigiado por um grupo de, sei lá, 30, 50, um destacamento do exército, mas, poxa, tem milhares de pessoas, né, nas cidades. Então, por que não tomar o castelo? Por que não derrubar essas pessoas, né? No momento que eles se sentem um alvo, né, tudo cai, né? Então, assim, o imperador, ele arrisca muito também conspirando contra o Duque Leto, né? E é interessante que a gente tem, como é baseado na Idade Média, né, o Duna, toda a questão feudal, tem uma coisa muito interessante, cara, muito interessante mesmo, porque assim, uma das inspirações das Bene Gesserit é Santo Agostinho, tá? Então elas seguem muito as regras de Santo Agostinho. E lá no período medieval, aliás, antes do período medieval, o cristianismo ele era muito paz e amor, né? No sentido de paz e amor, Jesus Cristo e tudo mais. O Santo Agostinho, cara, ele consegue colocar como é o nome? É teoria da guerra justa, né? Ele redefine a expressão da política cultural da Europa, ele reformula isso chamando a guerra justa, que são códigos de cavalaria e honraria, né? Então, que era a cordialidade bélica, né? Que aí, no caso, essa cordialidade bélica era tipo se tivesse guerras entre nações, os nobres, os príncipes da nobreza, eles nunca eram mortos, tá? Eles tinham que ser separados, devolvidos, fazer toda aquela questão de pagar tipo um dote lá para ele poder voltar para a terra dele. Um resgate, né? Um resgate, exato, não é nem um dote, é um resgate. E o restante não, o restante era os camponeses e tudo mais, morriam, não tinham nenhum problema. E essa guerra justa que é legal, pegar no sentido do universo de Duna, é porque Santo Agostinho falava o seguinte: a guerra justa e paz andam sempre juntas. Ele fala assim: devemos desejar a paz e só fazer a guerra por necessidade, pois não se busca a paz para preparar a guerra, mas se faz a guerra para obter a paz. Então ele muda toda a questão do cristianismo para poder autorizar as cruzadas, os massacres, né? O horror da guerra, né? A máxima do se queres paz te prepara para a guerra, né? Prepara para a guerra, que não tinha isso. Então ele coloca uma coisa sacra, as pessoas morriam para ir para o céu, para defender a Terra Santa. E é exatamente isso que tem em Duna, porque em Duna existe uma grande convenção. Você vai lá atrás no glossário, a grande convenção é a trégua universal imposta pelo equilíbrio de poder mantido pela guilda, pelas casas maiores e pelo império. Sua principal lei proíbe o uso de armas atômicas contra alvos humanos. Todas as leis da grande convenção começam com as formalidades precisam ser obedecidas. Então, assim, uma guerra em Duna, no universo de Duna, tem que obedecer formalidades. Ela não pode ser como foi feito aí. Tem tipo, se vocês lembrarem, o Duque, no começo do livro, ele mandou um recado. Arte de câmera também, né? No começo do livro, do segundo capítulo, quando o Barão Vladimir Harkonnen tá lá aparecendo, ele recebe uma mensagem do Duque, que era uma resposta a ele, né? Aí ele fala, as formalidades foram obedecidas, né? E essa grande convenção, com armas atômicas, não poderia ser usada contra alvos humanos, é proibido. Uma outra coisa aqui na grande convenção é a guerra dos assassinos. O que é a guerra dos assassinos? É a guerra. A guerra tinha que ser limitada, né? A forma limitada de guerra, permitida pela grande convenção e pela paz da guilda. Como é interessante, a guilda que faz essa paz, a paz e guerra. O objetivo é reduzir o envolvimento de espectadores inocentes. As regras prescrevem declarações formais de intenção e restringem as armas permissíveis. Então, era uma luta de exército contra exército para poder não pegar a galera inocente, a população. E para complementar, lá no glossário tem a Dictum Família, né?
que é a lei da grande convenção que proíbe que se mate uma pessoa da realeza ou membro de uma casa maior por traição informal. A lei estabelece o programa formal e limita os métodos dos assassinos. Então tá tudo sendo quebrado aqui. A grande convenção, a guerra dos assassinos, a Dicto Família, com a morte de Duque, tá tudo sendo quebrado. E o imperador percebeu isso, né? Inclusive até a Irulan fala que eles têm uma descendência aí, e de repente o imperador estava tendo um pequeno vislumbre de uma presciência do que poderia acontecer mais na frente. Mas eu acho muito interessante essas questões. Se vocês quiserem complementar, a gente vai para análise mesmo do capítulo, porque só esse excerto foi... Pra mim fica uma impressão que o Duque, o imperador sempre pensou que os Harkonnen teriam a culpa e seria uma guerra provocada pela vingança. Sim. Então cairia tudo nos ombros do Barão. Exato. Mas ele não tinha ideia, ele tinha medo. Nesse excerto, pra mim, fica aquela coisa. Por mais que a culpa seja do Barão, todos os olhares vão se voltar pro Barão, e o Barão tem a desculpa da vingança, ele fez uma vingança supostamente limpa, recai igual a hesitação de pensar que, não, peraí, caiu um membro da realeza. Então, assim, será que a plebe vai pensar que nós somos, né? Sim. Então, somos vulneráveis. Tem toda essa reflexão. Somos tão vulneráveis assim. Somos. Será que a culpa vai ficar com o Barão ou o povo vai desconfiar? Eu me lembrei agora, viu, isso, Daniel e Hildon, daquela Bacurau, né? Quando a mulher lá, Sim. a motocicleta chega pro meninozinho, que ela vai querer matar lá o pessoal, ela fala: quem nasce em Bacurau o quê? É gente. É gente. É gente. E a gente começa aqui o capítulo com uma frase muito forte, né? Que é o Paul fala: agora Harkonnen matará Harkonnen. Então, a gente descobriu no capítulo passado que Jéssica é filha do Barão Vladimir Harkonnen, um negócio assim incrível. E aqui, mais uma vez, né? O titio Jorge Lucas, te amo, tá? Tô assistindo a Ahsoka, amo o Star Wars. Mas Star Wars, o menino Luke, ele descobre que o pai dele é Darth Vader. E aqui, Paul, o menino Paul, descobre que seu maior inimigo é seu avô, né? É seu avôzinho, vovozinho. E aí a gente vê essas similaridades, né? E a gente vai vendo aqui no decorrer desse capítulo 23, o que aconteceu? Naquela vez o Duncan os achou, né? E colocou no ornitóptero. O Duncan teve que colocar novamente eles no deserto com a tenda destiladora e disse: vocês ficam aí que eu vou atrás de ajuda. Se passar de um determinado tempo, vocês já saiam e fujam, porque eu fui capturado, eu já devo não estar mais aguentando a tortura e já devo estar falando. Então, o Paul já sabia mais ou menos o que ia acontecer, né? E foi exatamente isso que o Paul falou para Jéssica, né? Olha, nós vamos ter que sair daqui. O Duncan já tinha me avisado e eu preciso sair. E aqui, o Paul... só uma coisa que é louca aqui de falar. A gente tá falando de renascimento, né? Aqui, renascimento da vida do Paul e da Jéssica. Cara, imagina só Hildon e Daniel. O Frank Herbert, ele demorou 22 capítulos para conseguir apresentar pra gente todo o universo do Império. E no capítulo 23... ele manda a gente esquecer tudo isso, que agora ele vai começar um novo universo no deserto. Cara, é corajoso. Sim. Você já tá com a história completamente estabelecida de tramas políticas, de uma guerra, e de repente um barão, e você de repente... tem um deserto, foda-se. Exato. Tem um povo aqui que daqui a pouco vocês vão conhecer. Então, é muito interessante essa coragem dele dizer, não... esquece aí por enquanto essas intrigas políticas, que a gente vai falar agora da sobrevivência aqui no deserto, que essas pessoas... É porque ele sai de uma trama política, como você mesmo trouxe, né? Ele sai de uma trama quase palaciana, né? Onde os desejos da plebe não importam, enquanto os ricos, né, os poderosos estão jogando o seu jogo. Exato. Aí, de repente, você entra num survival. Um survival que ele vai precisar muito dessa plebe agora. Exato. Não, e ele continua meio assim, ele não estava sentindo nada. Você lembra que no final do capítulo que ele consegue chorar, né, pelo pai dele. Mas logo aqui, antes na tenda, ele fala assim: Paul esfregou distraidamente o sinete do Cal em seu polegar e uma fúria repentina dirigir a própria essência daquele planeta que tinha ajudado a matar-lhe o pai e fez com que ele começasse a tremer. Então ele estava um ódio ainda assim, né? Não conseguia agora ter essa fúria.
Mas eu queria colocar uma questão para vocês. Eu acho que aqui mesmo o grande Hiro colocando que a Jéssica, que realmente a Jéssica é a grande patroa, mas, cara, aqui é muito visível uma coisa da Jéssica e do Paul, né? Porque, assim, agora, nesse exato momento no deserto, era necessário a resiliência, né? É se reconstruir, renascer, né? E a gente vê que a Jéssica não aceita. A Jéssica perdeu o Duque, ela perdeu tudo. Pra ela foi o chão dela. Ela tem os filhos dela, que ela quer, claro, manter vivos, que é o Paul e a Alia, que estão na barriga dela. Mas ela perdeu tudo, cara. E ela não aceita, ela não aceita esse novo modo de vida. E aqui nesse capítulo, logo ele fala assim, ó. O Paul, logo no início, diz assim, ele pegou o hidrotubo do seu traje estilador, ficava preso ao pescoço, molhou a boca e já começou a beber aquela água morna, né? Que era a água recuperada do seu corpo, né? A água era insípida e insossa, né? Mas aliviou-lhe a garganta. Então a gente vê aqui que o Paul está se adaptando. E a Jéssica? Não, a Jéssica ouviu o Paul beber a água. Ela começou a sentir a oleosidade do seu próprio traje destilador, que está suando. É tipo o cara vai suando ali dentro do traje para poder gerar água, né? Para poder reciclar. E ela dizia assim, mas se recusou a admitir a sede. Para admiti-la, seria preciso abrir totalmente os olhos e enxergar as necessidades terríveis de Arrax, onde era forçoso conservar até mesmo pequenas frações de umidade, guardar as poucas gotas nas bolsas coletoras da tenda, relutar em desperdiçar uma exalação em campo aberto. Era tão mais fácil voltar a dormir. A Jéssica está em depressão, aqui, início de depressão, que quer dormir, porque o Duque dela, morreu, né? Mas o que vocês acham? Porque gente? se a gente para pra pensar... Não, Pascoal, a gente para pra pensar... ela, né, ela vivia nessa situação, né? Mas ela amava esse homem. Ela não foi entregue assim, disse, ela tem que estar com esse homem porque é uma demanda das Bene Gesserit. Ela foi praticamente comprada, né? Mas ela amava esse homem. Esse homem tratava ela como a única que importava, ele também né? amava, a luz dele, apesar de... E isso, era um amor correspondido. Era né? correspondido. Total. E de repente você... E detalhe, Jéssica é uma duquesa, sabe? Ela é concubina, mas ela é tratada como duquesa. Mas o status dela era de duquesa. Era uma nobre, né? A gente vê isso como ela trata, por exemplo, a própria forma como ela fala com a Shadow Mapes. A gente vê o status da matrona da casa, né? Na falta e agora de uma duquesa, ela é a... Não, se não existe uma duquesa e ela é o amor da vida desse duque, ela é a duquesa. Independente, pra todos sabiam disso. Perfeito. Você vê até a forma lá quando o Windows, não é nem o 98, né? Tuffy Howard. O Tuffy Howard, ele vai com, né, com uma certa audácia, mas ao mesmo tempo ele lembra, não, mas peraí, né? E de repente ela tá numa situação completamente perdida. Essa mulher, ela perdeu quem ela é, ela perdeu a essência dela. Ela lutou tudo, salvou o filho dela, né? Se salvou, mas salvou pra onde? Pra quê? E ela não vê estrada, ela não vê caminho, ela não vê nada, né? E é por isso que nesse momento existe esse crescimento de Paul, porque ele precisa reerguer essa mulher. Ele sabe o quanto essa mulher vai ser. E ele já é uma força, né? maior do que a vida, né? Ele já é uma força maior que a vida. Isso, né? Exatamente. E ele tem esse entendimento por conta dessa transição de poder. Ele tem esse entendimento que eu preciso tomar essas rédeas porque eu preciso salvar essa mulher. Essa mulher que é minha mãe, que é uma guerreira absurda, né? E de repente tá aqui, entregue, frangalhos. Não, e eu queria até acrescentar que tem uma coisa também muito, muito séria com relação a Jéssica. Assim, você falou, perdeu o grande amor da vida dela. Perdeu a casa toda foi destruída. Ela tá grávida. Então, assim, tem uma questão também de ela tá mais protetora dela mesma, né? Porque ela sabe que tem uma criança ali que ela quer cuidar do filho dela. Cara, e tem uma outra coisa que a gente acabou não pontuando, pensando aqui. Ela descobriu que é filha do Barão Vladimir Harkonnen. Não é brincadeira, cara, um negócio desse. Tá entendendo? Ela descobriu que é filha do maior inimigo, do cara que matou o grande amor da vida dela. Então, assim, e aí nesse momento em que ela descobre isso... Não, o cara que matou o amor da vida dela, queria fazer horrores com ela e com o filho dela. Exatamente. E aí você vê aqui, ela tem aqui um sonho, né? Um pesadelo, que ela vai escrever o nome Duque, o Leto, na praia,
nas areias da praia e nunca consegue. E aí ela tem uma lembrança de criança, né? Dela chorando e sendo entregue lá para as Bene Gesserit. Então você vê que ela e a reflexão dela é: será que essa irmã que me teve foi a mulher que teve uma relação sexual com o Barão Vladimir? Ela me entregou com bastante felicidade de se livrar disso. Assim, ela tinha toda uma altivez de vamos matar esses animais, esses monstros Harkonnen. E agora ela é aquilo, né? Ela é Harkonnen. Então, assim, cara, deve ser um negócio. Se o Paul também passou por vários amadurecimentos ali, aterrorizantes, a Jéssica tá passando pela mesma situação, só que ela não tá conseguindo superar. Para ela foi muito pesado. É um pouco do que você falou na primeira parte, né, do programa, quando você falou, né, do renascimento, saindo da tenda, renascer, né, uma metáfora ali, né, uma metáfora visual para uma situação. Uns renascem e já se entendem enquanto, né, o que são, e outros ficam no meio do caminho, às vezes ainda, né, perdido. Ela não amadurece rápido como o Paul, por exemplo, nessa nova fase, né, mas ela vê tudo muito ruim, né? Ela não tá pronta ainda para ser o que ela vai ser, porque ela também vai ser grande, né? E é interessante como ela vê as coisas tudo de um modo assim ruim, a Hax agora, que quando ele sai da tenda destiladora, ela olha pro céu, né? E aí ela fala assim, ela vê apenas o círculo de estrelas, né? Para quem olha a estrela, cara, é bonito, mas ela olha a estrela e fala assim: eram como as extremidades luminosas de armas apontadas para ela, né? Aí uma chuva de meteoros cruza, né, à noite. Aí a pessoa diz, que legal um meteoro. Não, ela fala, os meteoros parecem um aviso, as listras de um tigre, costelas nuas e luminosas que fizeram seu sangue gelar. E ela sentiu um calafrio por estarem os dois com a cabeça em prêmio. Então ela não tá mais vendo nada positivo ali, não tem nada bonito, nada para ela é bonito. Acabou ali essa questão de ela se adaptar, ela tá meio que agora dependendo realmente do Paul. E a gente, Hildon e Daniel, acho que merece essa história de não se adaptar, né? De não querer o novo. Merece colocar. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê. E o novo sempre vem. Exatamente. Cara, e tá aí, o novo tá aparecendo, que é o Paul, né? Essa nova forma de ver a vida. E a gente tá vendo aqui, né? Toda essa situação, ela não tá conseguindo realmente superar essa dor, né? Então, mais uma vez o Frank Herbert falando, cara, eles nasceram em Bacurau, eles são gente também. A Bene Gesserit, Fodona, a Jéssica, é gente também, tá? Agora tá colhendo um pouco assim o sofrimento e tentando ver o que é que consegue fazer para crescer, né? Vocês acham que é mais ou menos nessa toada aí? Bom, eu acho que a Jéssica, ela tem que amadurecer mesmo, né? Esse momento, porque ela precisa entender a nova realidade dela, né? Ela não é mais da corte, vamos dizer assim. E ela e o Paul são só duas pessoas agora, né? A gente vai ver mais pra frente que eles vão ser membros da tribo mediante toda uma série de provações, né? Isso a gente vê no filme já, né? Nesse final ali, indo pro final do filme, eles tendo que né, lidar com isso. Mas a Jéssica vai ter que se reinventar, é o parto dela, ela vai ter que se reinventar e se reentender como, né, o que ela é, o que ela representa, né? É um negócio assim que é muito difícil, né? O Paul já tá começando a acordar, né? Porque ele continua calculando, né? Ele vai calculando e calculando, tanto é que ele tem aquele trecho ali logo em seguida aqui na sequência que ele fala, né, ele mentaliza aquilo, né, que o poder do deserto, né, o poder em Arrakis, né, que tinha um poder em Caladan, o poder da água, o poder do deserto é o Fremen, né? Então, assim, agora ele tem que pensar o poder do deserto para conseguir se colocar no poder de novo, né? Perfeito. Mas ele é um mortal agora, ela também, né? Perfeito. E aí, como fala, né, que no final a gente finaliza esse capítulo, é um capítulo curto. A gente fez bastante, falou até mais do excerto, que é bem interessante, mas a gente termina esse capítulo muito parecido com o outro, né? Que termina aqui novamente, eles no deserto, descendo as ornitópteros, que eles não sabem que ornitópteros são esses. A gente vê aqui, inclusive, no momento anterior,
eles começam a ver, tipo, clarões alaranjados, né? Eles pensam que é pilares de fogo, alguma coisa da natureza. E a Jéssica diz, não, meu filho, chamas de jatos e arma laser, né? Então era os Harkonnen e os Sardaukar colocando laser em todo canto para matar todo mundo, porque não poderia ninguém sobreviver para poder contar essa história. E aí acaba com esses ornitópteros chegando perto deles, a gente não sabe, a gente vai saber no próximo episódio, se são pessoas do bem ou são pessoas do mal. Agora a gente não pode nem dizer se são Harkonnen, porque eles também são Harkonnen, né? Então a gente não sabe dizer se é bom ou se é ruim. Que é uma outra coisa também que a gente vai conversar, mas eu vou deixar isso para as nossas considerações finais. Grande Rio do Grande Daniel. Vou começar aqui com o Daniel. Daniel, por favor, fale as suas considerações finais desse capítulo curto, mas bem interessante. E, obviamente, fale do seu jabá. Fale do Sentinela Positrônica. Então, Pascoal, eu acho que esse capítulo ele funciona como uma espécie de complemento do final do anterior e um preâmbulo do que está por vir. É por isso que ele passa essa sensação assim de que parece que a única coisa que pontuou que acabou o capítulo anterior é esse prefácio, essa parte que tem esse excerto, né, que a gente vê a visão ali do imperador. E isso, né, esse excerto da Irulan com o imperador. Eu acho que esse excerto, ele diz muito mais até do que esse capítulo em si, né? Esse capítulo, ele tá ali simplesmente para dar sequência à ação. Eu vejo assim que uma forma de você começar um livro dividido em partes é você ou pontuar um final e depois se afastar dele, né? E avançar na história, ou você simplesmente ser uma sequência daquilo ali e dizer, ó, a cada fim de trecho você continua aqui, o tempo é o mesmo, o tempo, né? A gente tem vários exemplos desse tipo de história, né? Que às vezes você divide, sei lá, um filme em 2 ou temporadas de série, né? E eu acho que funciona mais assim, como uma espécie já de emenda do capítulo anterior com preâmbulo do que está por vir. Né? Eu acho que ele se torna um capítulo que amarra as coisas para que a gente já esteja, né? Porque o primeiro capítulo mesmo, assim, de que a ação transcorre é o próximo, né? Dessa parte 2. Agora, esse excerto é o que eu pontuo como mais importante ali, porque é uma leitura, se você não... É aquela coisa, Duna, muita coisa, se você pescou, perdeu. Então, assim, você tem uma leitura ali que é fenomenal, que é da fragilidade da realeza. E aí a gente tem esse paralelo com a Revolução Francesa, a Revolução Russa, né? No momento que você via que a realeza poderia sim ser vencida pelo povo, o pobre, né? O plebeu tinha poder, e aí eles se viram ameaçados, né? Ali é a mesma coisa. A realeza ameaça, né? E aí fica aquela coisa. É uma discussão interessante, gente. Eu acho que é muito interessante. Sobre minhas redes, bom, quem quiser me procurar pode encontrar no meu Instagram pessoal lá, o Daniel Hockenbach, do Sentinela Positrônica, que eventualmente, assim, eu animo a voltar a postar tudo. Meu problema é tempo mesmo, né? Que eu tenho outros projetos, tem a rádio aqui, né? Tem outros programas aqui que eu participo, o assunto é cinema, que tem lá no podcast também da rede ali, né? Tem muitas coisas que eu participo, mas assim, essencialmente meus projetos são esses, o Sentinela Positrônica, aqui o Vórtice Literário, aqui na cidade também. E é isso, eu convido vocês a seguirem. E como sempre a gente costuma dizer, né? Apoie o DunaCast, gente. Ó, mostrei aqui, fiz o Pix aqui durante a gravação, ao vivaço. Então tá aqui. Funciona mesmo. Ao vivaço, hein? Pois é, então funciona, gente. Vamos colaborar, porque eu nem se você comecei, gosta de alguma coisa... Eu nem meu obreiro, eu não comecei nem a fazer a pregação e ele já veio. O negócio é rápido. Mas muito obrigado, Daniel. Brincadeira da parte, obrigado pela contribuição, por estar aqui com a gente, sempre disponível, né? Então, assim, o Daniel está segundo programa consecutivo. Ajuda muito, porque o Daniel também tem muito conhecimento, ama muito Duna. Realmente a gente escolhe as pessoas que gostam da obra, né? Que são apaixonadas pela obra, que não cansam de falar, é a gente aqui, então a gente não cansa de falar
de Duna. Mas vamos passar pro nosso navegador, que gargarejou bastante com Rapaz, foi difícil. mão de braço. Rapaz, em primeiro lugar, se você quiser, né, ter o seu podcast, tá na... Ah, eu não sei editar, tô gravando aqui o arquivo, mas editar que é bom, eu não sei. Fala com a gente no @radiolamecânica, né, no nosso perfil lá no Instagram, ou manda um e-mail pra gente em radiolamecânica@gmail.com, que a gente vai, né, entender o seu projeto e transformar essa sua ideia, esses áudios que você tá gravando, em um podcast viável. Então fala com a gente e vamos fazer isso acontecer, né? E mais uma vez, cara, aqui eu gosto muito desses capítulos de transição, porque é a partir dessa segunda parte que eu começo a gostar do Paul. Acho que quem acompanha aqui sabe que eu tenho uma problemática com o menino Paul, Menino Paul. mas gosto muito do homem Paul, né? Eu acho, inclusive, eu acho que eu sempre falo que o segundo livro é um dos meus livros favoritos, porque mostra um Paul muito mais sóbrio e desolado também. Eu acho que esse processo vai acontecer a partir de agora, né? Não só pelas perdas que ele obteve, como também pela força que ele vai construir nesse processo. Então é um capítulo curto, mas ao mesmo tempo que te indica vários caminhos, e caminhos poderosíssimos para o Paul. Vamos deixar de ser menino e vamos virar o homem Paul, né, Pascoal? É homem Paul. Não, e tu fala uma coisa tão interessante, né? Assim, ele vai deixar muitas coisas. E assim, a gente pontua, e aí eu vou falando também as minhas considerações finais. A gente vê aqui o Paul com uma raiva, né? Isso. Então a tendência do Paul agora é vingança. Mas será que só vai vir ódio pra esse rapaz, né? A gente sempre fala assim, a gente precisa amar mais e ser amado. Espere que alguma coisa apareça pra esse pobre rapaz, pra ele poder ter um pouco de A felicidade. gente sempre fala, né, Pascoal, sobre a questão do ciclo da violência, né? E Paul, nesse momento, ele tá ativo no ciclo da violência, né? Ele entende que nesse momento a violência é o único caminho que lhe resta. Mesmo né? Então, sendo assustadora, mas para ele é o único caminho. Então, assim, é interessante que algumas escolhas podem ser mais na frente, refletir, você não conseguir mudar mais o que você queria fazer, né? Tipo, eu quero sair disso, e às vezes não consegue mais. Então, talvez algumas escolhas do Paul não sejam tão interessantes. Mas eu termino assim, esse capítulo é muito isso. Eu acho esse capítulo lindo quando ele diz Harkonnen matará Harkonnen. Não pela questão do matar, mas pela questão da gente, que acabou o maniqueísmo também aqui, né? O Frank Herbert, gente, eu tava enganando vocês, né? Assim, não tem o bom e o ruinzinho, não. Todo mundo aqui é Harkonnen nesse livro. Então, assim, acordem, né? Pra vida, todos nós temos lado Harkonnen. Então, assim, e por que não tem Harkonnen bom? E por que não tem Atreides ruim? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que questionar no nosso dia a dia, na nossa vida, e não colocar esses rótulos, e a partir desses rótulos você não abrir nenhum canal de comunicação ou tentar modificar alguma coisa. Então é interessante também essa reflexão. Sigam aqui, por favor, as redes do DunaCast, Twitter, Instagram. Nós temos o WhatsApp para a galera no geral que acompanha, para os ouvintes. A gente tem um WhatsApp próprio para os apoiadores do Catarse, via Pix, né, que estão lá ouvindo até a voz rouca do Hildo, mas mesmo assim todo mundo ama, todo mundo espera essa voz rouca, fica até mais sexy. Mas, né, é importante também seguir as redes do Duna Hacks Brasil para poder apoiar esse canal que fala de Duna, que as pessoas são apaixonadas. E é isso. Muito obrigado. Voltamos, estamos com o episódio no ar. E mais uma vez, aguardem o próximo episódio na próxima semana. Muito obrigado. Mandem suas bênçãos para que nada mais nos atinja. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com